Olá, queridos, tudo bem? Eu quero trazer uma breve meditação para nossas vidas nessa oportunidade e quero usar o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz o seguinte: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero dizer que estamos diante de um momento de muita apreensão, é verdade, onde a ansiedade tem tentado tomar o coração de muitas pessoas, mas diante disso, eu quero dizer que temos diante de nós uma arma poderosa que se chama a oração. Em primeiro lugar, precisamos saber o porquê que nós oramos. Precisamos entender que a oração não deve ser algo praticado apenas nos momentos difíceis, nos momentos preocupantes da vida, mas deve estar presente em todos os momentos da nossa caminhada. Então nós precisamos nos orar para nos relacionar com Deus. A Bíblia nos fala que nós não sabemos orar diante dos momentos em que estamos diante de fraquezas. A Bíblia nos ensina que muitas vezes nós não recebemos porque não sabemos pedir. E a Bíblia também nos ensina que Deus, ele sabe aquilo que nós vamos dizer antes mesmo das palavras saírem da nossa boca. Então, diante disso, muitos poderiam dizer, por que então que nós precisamos orar? Mas a grande questão, precisamos entender que a oração é um instrumento pelo qual nos relacionamos com Deus. Nos relacionamos pela oração e também pela sua palavra. A palavra é Deus falando conosco e a oração é quando nós falamos com Deus. Então, o que a Bíblia nos fala, ou o que Deus nos fala através da sua palavra, é que o seu povo, aquele povo que se chama pelo seu nome, tem diante de si um recurso espiritual tremendo e poderoso que é a oração. Quando esse povo que se chama pelo nome de Deus se humilha, se coloca diante de oração, começa a buscar a face de Deus, se converte dos seus maus caminhos, o Senhor, ele ouve esse povo. Fique imaginando que nos quatro cantos dessa terra, a igreja do Senhor, ela está se unindo em oração e apontando para uma mesma direção. Está orando ao Senhor para que esse mal que está se estabelecido dos quatro cantos dessa terra tenha um fim. Quem sabe, nesse momento, nós temos sido levados a algumas reflexões. Quem sabe precisamos nos voltar realmente para Deus, nos converter dos nossos maus caminhos, precisamos entender o momento que nós estamos inseridos, que é o momento da volta de Cristo Jesus também, e diante disso, nós podemos nos unir orando ao Senhor. Eu fico imaginando aquele cenário na minha mente aqui, onde povos, dos quatro cantos dessa terra, várias línguas, várias nações, estão clamando ao Senhor por uma solução nesse momento. Estão se humilhando diante de Deus, estão se convertendo dos seus maus caminhos. E uma certeza nós podemos ter: Deus, ele ouve o clamor do seu povo. Eu quero te convidar para que possamos então entrar nessa mesma sintonia, possamos nos unir com todo o povo de Deus, estar clamando ao Senhor por uma solução. Porque uma certeza nós podemos ter: nós servimos a um Deus vivo, um Deus que nos ouve, um Deus que permanece no controle de toda a situação. Ainda que estejamos em um mundo aterrorizado, em um mundo que tem passado aí pelas redes sociais notícias que têm trazido mais desespero e não solução, eu quero dizer que, como povo de Deus, estamos aqui para trazer mensagens de esperança, mensagem de vida, falar para as pessoas que existe uma solução, e essa solução está no fato de nós nos humilharmos diante de Deus, de nós nos convertermos dos nossos maus caminhos e estarmos então clamando ao Deus que nos ouve, ao Senhor Todo-Poderoso. Essa mensagem, ela deve encher de paz os nossos corações, de saber que existe uma paz que excede todo o entendimento. É a paz que o Senhor nos dá. E talvez, diante disso, poderíamos então nos perguntar: ok, pastor, palavra de esperança, palavra de vitória, mas a grande questão é se o mal entrar na minha casa, se esse mal chegar até a minha casa, se esse mal chegar até as pessoas que estão perto de mim. Eu estava pensando sobre essa mensagem e certamente algumas pessoas
foram acometidas por esse mal. E talvez se perguntam nisso, ok, pastor, mas o mal já chegou na minha casa. Eu quero dizer, assim como o profeta Abacuque proferiu, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, que nós possamos ter essa mesma fé de Abacuque e falar, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque na verdade, independente do que eu esteja passando, o Senhor, ele permanece sendo a nossa fortaleza. Ele faz os nossos pés como os da coça e nos faz andar altaneiramente. Precisamos saber em quem nós temos crido. Precisamos saber que, independente de circunstâncias, Deus, ele permanece ao nosso lado. A sua palavra é muito clara ao dizer que ele jamais iria nos desamparar. Então, diante disso, eu quero dizer que ele é o grande pastor, e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, que nós não venhamos temer, porque o Senhor está conosco. Diante disso, meu irmão, o que eu desejo é que o Senhor te visite nesse momento, que nós possamos nos unir em oração nessa hora, sabendo que esse é um recurso poderosíssimo que o Senhor coloca em nossas mãos para que nós possamos nos conectar com Ele e estar tocando o coração de Deus e Deus respondendo o povo que tem se humilhado, clamado, que tem buscado corrigir os seus maus caminhos e que tem se colocado na sua presença. Então vamos nos unir em oração, vamos nos colocar diante da presença de Deus, pois uma certeza nós podemos ter, o Senhor nos ouve e o Senhor nos responde. Então fica essa palavra de meditação para as nossas vidas, que nós possamos estar falando com Deus, que possamos estar ouvindo a voz de Deus e que você nessa hora, eu quero deixar uma última palavra, as palavras de Cristo Jesus, que vem às nossas vidas e aos nossos corações, ainda no dia de hoje, com a seguinte mensagem: deixo-vos a minha paz, não vos-la dou como o mundo a dá. Por isso, não se turbe o vosso coração e não tenha medo, mas creia, Cristo Jesus está conosco. Um grande abraço, fique na paz de Cristo. Essa é a mensagem de Deus para as nossas vidas nesse momento. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Ore onde você estiver e que o Senhor venha nos responder. É isso que eu desejo. Fique na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.